Fala aí galera, voltando para atualizar vocês aqui no canal do Lessa, porque as coisas estão acontecendo rapidamente. Essa negociação com o lateral esquerdo Jorge evoluiu bastante desde ontem à tarde, hoje pela manhã. O Fluminense trabalhando para acertar os últimos detalhes dessa negociação, para fechar logo essa contratação. E o que eu posso dizer para vocês aqui agora é que basicamente só falta assinar. E também eu vou trazer aqui detalhes dessa negociação, detalhes do que o técnico Fernando Diniz está pensando em relação ao Jorge e como esse contrato deve ser fechado. Então fique atento aí até este final do vídeo para você saber tudo o que está envolvendo essa negociação entre Fluminense e Jorge. Bom, como eu falei para vocês, né, o contrato ele vai ser de empréstimo, de fato, isso está confirmado e ele vai chegar com uma opção de compra fixada. Havia uma dúvida em relação à divisão aí do pagamento do salário, se o Fluminense, o quanto o Fluminense iria pagar, 60%, 70%, 80% do salário do Jorge, lembrando que é um salário muito alto. Muita gente lá atrás falou que beirava R$1 milhão, eu não sei se realmente é isso, tá? Eu não vou dizer que para cravar para vocês, porque eu não sei se o valor é esse, eu sei que é muito alto de fato, porque ele veio da Europa pro Palmeiras, então é claro que é um salário alto. Mas enfim, o que eu consegui apurar e confirmar é que o Fluminense vai dividir meio a meio, 50% para cada lado. O Fluminense paga 50% do salário e o Palmeiras vai pagar os outros 50% e 50% restantes. Então, para mim, é um bom negócio, acho que é um excelente negócio. Claro, tudo vai depender do desempenho do Jorge em campo, para saber se esse investimento é bom ou não para o clube. A opção, o valor da opção de compra fixada ainda não tenho. Eu vou tentar descobrir ainda qual será essa opção de compra, que também certamente não será baixa. O Palmeiras não vai, né, ser ingênuo de colocar uma opção de compra baixa, deve ser um valor alto, mas enfim, como eu disse no outro vídeo, eu acho que é uma contratação que chega para suprir uma carência absurda desse elenco, aliás, uma carência do Fluminense desde 2019. Então, em tese, ela chega para resolver um problema para esta temporada, para a Libertadores. Vamos resolver o problema para esse ano, vamos arrumar a casa aqui, e aí ano que vem a gente estuda as possibilidades ao longo do ano, a gente faz investimento no jogador mais jovem, a gente traz um jogador com um contrato mais longo, um jogador de qualidade, enfim, acho que o pensamento vai nesse sentido, né? E o que eu consegui apurar é que o Diniz gosta muito do Jorge. Para ele é um jogador muito talentoso e principalmente o fato de ele ter uma facilidade de construir, de construção por dentro, isso fez com que o Diniz resolvesse apostar no Jorge. Ele já é monitorado pelo Fluminense há muito tempo, já tá na lista do scout já faz um bom tempo, mas enfim, o clube estava observando outras opções no mercado, fez sondagens, como eu disse, a diversos jogadores, estava buscando outras opções. Como as coisas não evoluíram, né, com Reinaldo, não deu certo, Juninho Capixaba, Felipe Jonathan, que é outro jogador que o Fluminense se interessou, fez uma sondagem pelo Dodô para saber situações, a situação do jogador em relação ao aproveitamento no Atlético Mineiro para o ano que vem. O Arana está se recuperando de lesão, então ele não é um jogador descartado no Atlético, e aí acabou se voltando novamente para essa opção do Jorge, que é um jogador de 26 anos, mas que na temporada passada ele fez apenas 24 partidas ao longo do ano. No segundo turno do Brasileiro ele entrou em campo em 2 partidas só. É muito pouco. Isso preocupa bastante, eu sei, né? E tem que preocupar, realmente tem que preocupar muito. A questão física também, né, é um fator que deixa a gente com o pé atrás, mas aparentemente ele está bem fisicamente. Ele terminou a temporada disponível, ele terminou a temporada 100%. Estou falando de questões físicas. E aí vai entrar o Diniz para fazer o trabalho de recuperação técnica desse jogador, porque tecnicamente ele é muito bom, acho que isso não é surpresa para ninguém. Tecnicamente o Jorge tem muito a acrescentar e o Diniz acredita muito que pode recuperar esse jogador, assim como ele recuperou tantos outros. Se o Diniz fez o Samuel Xavier jogar a bola que ele jogou em 2022, por que não acreditar que ele pode fazer o mesmo com o Jorge? Então eu acho que é uma contratação que casa muito com o Fluminense. O Jorge precisa do Fluminense e o Fluminense precisa do Jorge. Ele não está jogando lá, ele não está sem espaço, quer ter mais sequência e vai trabalhar com um treinador que tem uma enorme capacidade de desenvolver o potencial dos atletas. Então acho que casa muito bem,
né, principalmente pelo estilo de jogo do Fluminense. Um jogo de aproximação, um jogo de troca de passes, um jogo inteligente, né, para jogadores técnicos como é o Jorge. O Jorge é um jogador técnico, é um jogador qualificado. Então ele vai chegar para dar... e tem tudo para dar um salto de qualidade. Tudo bem que, se a gente for pegar os últimos jogadores que passaram por essa posição, não é um grande mérito. Mas eu creio, enfim, que ele pode sim ser bem interessante para esta temporada. Em relação às lesões, o Jorge já chegou no Palmeiras se recuperando de uma grave cirurgia, de uma grave lesão no joelho. Ficou muito tempo fora dos gramados, longe dos gramados, mais de 6 meses. Foi uma recuperação bem dolorosa para ele. Ele chegou ao Palmeiras já nesse processo de recuperação, para ficar no clube, para se recuperar, e depois assinou o contrato. E aí, logo depois, nas primeiras partidas que ele teve, ele acabou tendo uma lesão na coxa, que também o afastou um tempo dos gramados. Então foi o início de trajetória muito turbulento para o Jorge no Palmeiras. E depois ele conseguiu se manter fisicamente bem na maior parte do tempo. Então não é que ele tem um grande histórico de lesões. Ele teve uma lesão grave, de fato, no joelho, depois uma lesão na coxa. E aí, enfim, o Pequerez era o dono da posição no Palmeiras, um jogador qualificado, né, que não dava muito espaço também para o Jorge ganhar a vaga. E ao longo de 2022, como eu falei aqui, ele não foi tão utilizado pelo técnico Abel Ferreira. Então, para mim, é um jogador com muito potencial, é um jogador que vai agregar, que eu tenho certeza que o Diniz vai conseguir recuperá-lo, vai conseguir fazer ele jogar num bom nível. E aí o que resta é torcer, para que ele não tenha uma nova lesão, para que ele consiga ter uma sequência. E a gente só vai poder avaliar depois se realmente foi um bom negócio essa contratação ou não. Como chega por empréstimo, o Fluminense não vai estar pagando um alto valor, a não ser a questão dos salários. Se não der certo, ano que vem ele volta para o Palmeiras. Então eu acho que pensando no desespero, que hoje é a lateral esquerda, aliás, que já há muito tempo é essa lateral esquerda do Fluminense, eu acho que é válido, acho que é um jogador que chega para agregar. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, os últimos detalhes sendo fechados para ele poder assinar contrato. Dando tudo certo nos exames médicos, assinou o contrato, vai ser apresentado como reforço do Fluminense para a temporada 2023. Beleza, galera? Deixa no comentário aí o que vocês acham sobre esse jogador. Like no vídeo, muito importante, esquece não, hein? Deixa aí o like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Tamo junto!